Olá, seja bem-vindo a essa aula em que vamos falar sobre o IR, o Imposto de Renda, e também sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E apesar de você já ter provavelmente enfrentado aí esses dois impostos no dia a dia, eles têm sim uma implicação especial, digamos assim, na parte de investimentos financeiros. Não temos como fugir deles e vale a gente falar aqui sobre esses dois impostos. E já deixo claro aqui na introdução dessa aula que cada investimento financeiro ele pode possuir uma certa particularidade, digamos assim, no quesito de tributação. Até mesmo existem investimentos isentos do imposto de renda, existem investimentos, como o caso de ações, que a gente precisa olhar para o imposto de renda de uma forma totalmente peculiar, diferente dos outros investimentos financeiros. Então veja que essa é uma ideia geral, para a gente ter a ideia sobre alguns dos conceitos, né, aí por trás que a gente precisa entender e que acaba abrangendo sim uma grande diversidade de investimentos, mas quando existirem algumas exceções sobre tributação, essas exceções serão trabalhadas quando a gente falar dos respectivos investimentos que possuem, né, essas exceções. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos olhar aqui para o imposto de renda. O imposto de renda no âmbito financeiro, ele tem duas divisões, né? Então a gente tem a chamada tabela regressiva, e tem esse nome porque a alíquota ela vai caindo, né? Então ela vai decrescendo conforme o passar do tempo. Então quanto mais tempo o investidor fica com aquele investimento em carteira, menor é a alíquota do imposto de renda que acaba que vai incidir sobre os rendimentos, tá? Então, tanto o imposto de renda quanto o IOF, eles incidem sobre os rendimentos do investimento, não sobre o total. E aqui a gente vai ter que, por exemplo, se o investimento ele está atrelado aí à tributação de IR na tabela regressiva de curto prazo, a gente tem que, para investimentos de até 180 dias, essa alíquota ela vai ser de 22,5%. E para investimentos superior a 181 dias, né, de 181 dias para cima, a alíquota do imposto de renda será de 20%. Se o investimento se enquadra pela tributação da tabela regressiva de longo prazo, a gente tem que a alíquota do IR ela começa com os mesmos 22,5% para investimentos até 180 dias, só que ela acaba caindo para até 15% para investimentos que os investidores mantêm aí por mais de 720 dias, ou seja, por um período maior do que 2 anos. Se o investimento ele possui como tributação a tabela regressiva de longo prazo, de IR, né, de imposto de renda, a menor alíquota que o investidor irá pagar será 15% depois de 2 anos. Agora, falando sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, ele é um imposto que, nesse sentido, ele possui a ideia de fazer com que o investidor não seja incentivado a movimentar os seus investimentos de forma tão rápida, isso num período de 30 dias. Então, como uma forma de penalizar os investimentos que permanecem por um curtíssimo prazo, questão de dias, menos de um mês, existe a incidência do IOF. E no primeiro dia, a gente tem que a alíquota do IOF ela será de 96% sobre os rendimentos. Veja que, apesar de 96% ser uma alíquota bastante alta, dificilmente essa alíquota vai ser aplicada sobre um valor muito alto, porque em um dia de capitalização e um investimento não se tem retornos muito elevados, via de regra, né? E aí essa alíquota ela vai caindo até chegar em zero no 30º dia, em que não há mais a incidência de IOF, ou seja, ele existe com esse propósito de tentar barrar um pouquinho aqueles investidores que querem manter seus recursos por apenas poucos dias, certo? Então, eram essas as considerações iniciais sobre o IOF e sobre o imposto de renda, e guarde essas simples ideias, né, da tabela regressiva de curto e longo prazo,
e também da incidência do IOF, que em alguns momentos voltaremos a mencionar esses termos quando falarmos dos investimentos especificamente.